Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Martínez falta treinos do Corinthians desde a representação e é cortado do clássico. E também o Corinthians quer a permanência de Maicon para a próxima temporada. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Porque agora o assunto é Corinthians. Opa, assunto bom? O Corinthians se prepara para o clássico contra o Santos. E as novidades do Timão com o nosso Lucas Herrero. Fala, Herrero, conta tudo. Gostoso, assunto bom, segunda-feira, Corinthians. É isso, Rê. Dia de treino aberto no Corinthians. Muito boa tarde a você e a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Quando a semana começa assim, não tem como ser ruim, né? Corinthians se preparando pro confronto diante do Santos. Quarta-feira tem clássico alvinegro na Vila Belmiro e todos os olhos estão voltados para quem? Não é para mim não, é para aqueles caras que estão ali atrás, ó. Rodrigo Garro, principalmente, ele que não joga há um mês. O Anderson Gomes vai dar um zoom no trabalho do Corinthians. Um aquecimento ainda com bola, né? E o Garro está recuperado de uma lesão na panturrilha, aliás, ficou fora de mais da metade dos jogos do Corinthians nesse ano. O Timão fez 59 partidas, ele só atuou em 26. Tem 2 gols e mais 5 assistências. Além do Garro, o André Ramalho, o Charles e o Carrilho, os outros 3, também estão em transição, eles estavam lesionados. Desses 4 que eu citei, só o André Ramalho, que deve aparecer no gramado um pouquinho mais tarde, não está com a gente nesse momento. Corinthians que treina sem os convocados, né? O Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, Félix Torres no Equador, Romero com o Paraguai e o Memphis Depay, que nesse momento está em deslocamento, viu, Renata? Ele que jogou no final de semana pela seleção da Holanda, marcou 2 gols e deu 2 assistências, né, nos 2 jogos da seleção holandesa ao longo dessa data FIFA. E além de já ser o maior goleador da história da seleção holandesa, agora também é o maior garçom. São 54 gols e 35 assistências para Memphis Depay com a seleção laranja. E ele é esperado para que nessa terça-feira faça o treinamento e, por que não, quarta-feira vá ao jogo contra o Santos, pelo menos esteja entre os relacionados. Memphis que postou um story nesse domingo, depois do jogo contra a seleção da Finlândia, fazendo tratamento na coxa direita, justamente a coxa que tirou o Memphis das últimas partidas do Corinthians, de partidas recentes do Timão. É esperar para ver o que o departamento médico vai declarar sobre o Memphis Depay para o jogo dessa quarta. Outra dúvida importante, na verdade essa é mais ou menos uma certeza, né? Porque o José Martínez, volante venezuelano, ele não apareceu, simplesmente não se representou no Corinthians desde a última quarta-feira, não foi convocado para a seleção venezuelana, que não tinha compromissos nessa data FIFA. O Corinthians espera o retorno do volante para entender quais são esses problemas pessoais dele, mas por enquanto o Martínez fora do clássico dessa quarta. Timão que tem apenas 2 derrotas nos últimos 9 jogos e tem esse confronto direto contra o Santos, viu? Se o Corinthians vencer, se afasta de vez do Z4, mas se perder, o Santos fica a 2 pontos do Timão. Corinthians é o 12º, Santos é o 16º. Tá certo, Rei? Então, semana de clássico alvinegro com treino aberto. Devolvo para você aí nos estúdios e esperamos, né, o jogo de quarta-feira, mais um jogo que vai pegar fogo, mais um clássico entre Corinthians e Peixe. Ótimo, muito obrigada, Lucas Herrero, pelas informações. Quarta-feira, Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Um desespero só esse clássico, hein, Rona? É, em um lugar sagrado, né, onde o rei viveu ali, o rei fez grandes jogos. Agora é o seguinte, é jogo pro Corinthians ganhar, hein? Jogo pro Corinthians ganhar, para subir na tabela, dar uma tranquilidade. O Memphis deve estar voltando já, deve estar chegando já para concentração, essa coisa toda. Descer a serra, o Corinthians vai tremer. É, descer na serra ali, meu pai. Jogo difícil, mas eu acho que tem tudo para dar. E o José Martínez já apareceu? Quem? Martínez. Não, acho que tá com problema na família aí e tal. Tá com a família, acho que é o filho dele tá com problema. Mas aí o Dorival já tem que colocar o jogador lá para, né, dar uma moral também para deixar o Martínez com a cabeça boa para cuidar da família. E daqui a pouquinho tem debate completo. Muito em função daquilo que o Dorival tem dado de oportunidade e o que ele tem aproveitado essas oportunidades. Numa conversa que eu tive recentemente com uma pessoa do Corinthians, uma fonte lá do Corinthians, muito grande, muito boa, eu questionei Thales Magno, Romero e Maicon, o Corinthians vai renovar com quais desses jogadores? Sim. E essa fonte, mas assim, não titubeou. Falou assim, ó, hoje, o Maicon é o único que tem aproveitado as chances. E é verdade. Então, se o ano acabasse agora, se a gente tivesse no final da temporada agora,
tipo assim, acabou as férias amanhã. Sim. O Maicon seria o único que ficaria desses 3. O Corinthians, então, avalia sim o jogador. Mas a informação que está lá no nosso preocupante. site é preocupante porque o Shakhtar Que é dinheiro, claro. e o Corinthians tem essa grana? Não tem. Ah, mas aí também Aí não teria que adianta. fazer um acordo. A questão pega porque o Corinthians precisa, o departamento de futebol precisa dessa verba, precisa dessa grana. E que hoje é uma incógnita. Hoje é incerto tudo. Mesmo porque até o transfer ban ainda não foi resolvido, né? Nosso Fala Fonte, então, todos os dias, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, lá no YouTube da ESPN. Pra gente repercutir bastante essas notícias todas, tá? E, claro, apurar e trazer novas informações. Lili, o André Hernan, o Bruno Andrade, o Felipe Silva trouxeram pra gente essa questão mais cedo envolvendo o Maicon. E tem essa questão, então, do Shakhtar. Afinal de contas, os 2 últimos empréstimos para o Shakhtar, o Corinthians ainda não pagou. Como é que vai negociar a permanência do jogador agora, hein, Lili? Bruno, complicada essa situação. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. De fato, o Dorival quer contar com o Maicon, né? Tem se tornado um jogador importantíssimo aí pra equipe, titular absoluto aí nas últimas partidas. Ele chegou em 22, o empréstimo de 23 e o empréstimo de 24 não foram pagos. Então a dívida totaliza aí cerca de 6 milhões de reais, um pouco mais que 6 milhões de reais. Nesse ano, nessa temporada 2025, o Corinthians também negociou mais um ano de empréstimo. Só que aí conseguiu fazer sem custos. Então, é claro, o clube paga os salários do atleta, mas não precisou negociar valores por empréstimo nessa temporada. Só que aí o Corinthians gostaria de renovar por mais um ano, né? Pelo menos mais um ano de empréstimo. E o Shakhtar não quer, porque o Corinthians ainda deve 2023 e 2024. Além disso, o Shakhtar quer contar com o Maicon. Então, o Corinthians sabe que será uma negociação muito difícil para tentar manter o Maicon na equipe, a não ser que o Corinthians compre definitivamente o volante de 28 anos. Quando se fala em comprar aqui no Corinthians, é bem complicado entrar nesse assunto, porque o Corinthians deve para outros clubes, tem a questão do transfer ban envolvendo o Félix Torres, então o Corinthians ainda tem essa questão para tentar derrubar o transfer ban, tentar evitar transfer ban na situação do Garro, por exemplo, do Martínez, enfim, a situação financeira do clube é complicada, mas o interesse da comissão técnica, do Dorival já deixou bem claro, é que ele gostaria de contar com o Maicon aí para o restante da temporada, para a temporada que vem. A gente sabe que o contrato dele com o Shakhtar vai até junho de 2027, Bruno. Continua com a gente, então, tá, Lili? O contrato com o Shakhtar e o Felipe Silva está aqui com a gente, também fazendo parte de toda essa nossa apuração e da equipe ali do Fala Fonte. O Maicon pelo Corinthians, 129 jogos, olha lá. Nesses 91 como titular, 61 minutos por jogo, 9 gols, hein? E 7 assistências. E é um cara, não é, Felipe, que vem jogando bem nos últimos jogos. Por isso esse interesse também do Corinthians em permanecer. E por isso me parece o interesse do Shakhtar em ter o jogador novamente de volta. Como é que nós vamos resolver isso, hein, Felipe? Cara, a situação é muito complicada. Porque imagina, você é um clube que não está pagando pelo empréstimo, e aí o Shakhtar ele quer negociar em definitivo, ele não aceita mais esse empréstimo. E desses nomes que tem contrato até o final do ano, o Maicon, o Thales Magno e o Romero, ele foi o que mais aproveitou. O Thales Magno e o Romero têm situação indefinida para 2026. Então, se o Corinthians pudesse manter um jogador desses 3, seria o Maicon. Mas como até a Lili falou, cara, o Corinthians não tem caixa para fazer contratação. E ainda vai ser uma negociação que ainda vai ter desdobramentos. Então acho que a questão é essa, como o Corinthians vai conseguir manter o Maicon por aqui? Porque tecnicamente vale, Mário. Vale, tecnicamente vale, assim, tem se mostrado com o Dorival, assim, né? A gente mostrou a tela ali desde o retorno dele em 2022 e ele passou por algumas lesões também, né, nesse retorno dele, mas o Dorival encontrou ali, não o melhor Maicon ainda, mas encontrou um funcionamento de equipe com ele. A questão do Corinthians, ela é ainda pior, porque, por exemplo, Romero e Thales Magno, fim de contrato, não, entre aspas, aproveitaram ali para o Corinthians querer renovar. Como que você faz mercado com jogadores assim também? O Corinthians, ele também não lança jogadores para o mercado, né? Porque a situação não é boa também, esportivamente falando. Então, você tem ali alguns destaques, mas esses que o Corinthians, entre aspas, talvez não queira renovar, poderiam fazer caixa para o clube. O Corinthians precisa de dinheiro, mas também não dá para contar tanto assim. Então, a situação, ela é péssima financeiramente e esportivamente também não ajuda tanto. Você vê, nesse caso, acho que né, a Lili lembra bem quando saiu o Moscardo e tinha o Bidon logo na mesma esteira. Exatamente. Subiu logo em sequência. E era um cara super valorizado, né, Felipe? E por conta até dos problemas do time, ele, por mais que acho que tenha voltado a ser titular, ele perdeu talvez um pouco desse valor. Cara, o Bidon, ele é um caso engraçado, porque o Corinthians já teve várias propostas para vender o Bidon. Só que a diretoria
acha que nesses últimos negócios que o Corinthians fez, que foi abaixo do mercado, falou, não, vamos segurar o bidon, vamos tentar vender por um valor maior. Só que aí você segura demais o menino, e aí desvaloriza, aí os clubes vão diminuindo, mas agora que ele tá voltando a jogar bem, novamente, para a janela de janeiro, tem outros clubes interessados da Europa. A gente fala de Ajax, Benfica, Sporting, são clubes que sempre estão de olho nele, mas agora vamos ver se eles vão chegar na pedida do Corinthians, que é acima de 20 milhões de euros pelo bidon, por exemplo. O Corinthians tem que virar receita de algum lugar. Não revela tanto o jogador e agora o Maicon é um caso que quer manter, mas não vai conseguir pagar, talvez, o que o Shakhtar pede para negociar em definitivo. Pois é, porque aí é essa, né, Jailson? Você 2 vezes já pediu um empréstimo, não pagou, como é que você vai convencer pela 3ª vez? Tem nem conversa. Não tem conversa. A 3ª vez aconteceu de uma forma sem custos, né? Aí tem a cláusula de guerra, né? Verdade. A cláusula de guerra que o Corinthians estava usando de renovar o empréstimo. Tá. Por conta disso, aí o Corinthians estava chegando nesse acordo. Então a cláusula de guerra aciona, mas agora não dá mais, né? Então é um problema. Nesse último contrato que a gente estava até falando aqui, o Maicon não jogou, né? Pelo Shakhtar, por exemplo. Só jogou pelo Corinthians, basicamente, mas fica nessa questão do me empresta. Pô, me empresta, mas não tem nada em troca. O máximo ali, tu vai pagar o salário ali lá. E aí o que foi combinado anteriormente não foi pago. Então é muito difícil, a situação é complicada. O Dorival tem usado o Maicon ali como primeiro volante, né? Tem sido esse cara do primeiro passe, o Dorival fala em relação ao passe qualificado logo na saída de bola. Em relação ao bidon, só pegando o gancho do que vocês estavam conversando, porque o Corinthians também, uma das críticas, a crítica agora que rolou, por exemplo, com o São Paulo, de vender muito da garotada logo na primeira oferta, na primeira tentativa, que o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, não fazem porque não precisam do dinheiro. Então o Corinthians meio que tentando fazer isso com o bidon, de segurar, porque é um moleque que é muito bom de bola mesmo, tecnicamente, e agora realmente está voltando a jogar muito bem, jogando ali mais de 10, né? Jogando um pouco mais próximo da área rival, não jogando como primeiro na saída, jogando um cara um pouco mais para frente. Então, de repente, ele possa se valorizar, sim. Só que aí, por exemplo, o Romero, o Corinthians não vai vender o Romero. Não, o contrato acaba, não é isso? O contrato acaba em dezembro. Eu digo de ter alguma compensação financeira. Não vai ter. Mas a situação do Romero é engraçada porque ele quer ficar no Corinthians. O sonho dele é aposentar no Corinthians. Só que aí você entra no lado do clube, que ele não entregou tanto esse ano como entregou no salário. Não sei quanto ele quer continuar ganhando. O salário dele não é baixo, porque ele é um dos principais do elenco. O Thales é empréstimo do New York ainda. Empréstimo do New York, e o New York não estava tão satisfeito com a situação do Corinthians. Por quê? Ele topou renovar por mais um ano, só que assim, com a condição de que a gente quer ver o Thales jogando. E aí você dá minutagem para ele no Paulista, ele vai bem, só que ele acaba perdendo espaço. Entendi. Exato. Até o começo dele foi bom. Também, né? Isso, porque o começo dele foi bom, depois ele não apareceu mais tanto. Ô Lili, e o Memphis, dele hein? foi muito bom. Pode completar, Lili, se você tem informações, claro, em relação ao próprio Hilary também? Tá negociando renovação de contrato. Também, né? Mas ainda não tem aquele acordo, ainda negociando. O contrato dele vai até o final desse ano também. A intenção do Corinthians é renovar até dezembro de 2027. Então, Lili, tem esses casos todos e o caso do Memphis. Exato, eu estava falando da questão do Thales Magno, ele fez um ótimo Campeonato Paulista, né, e depois acabou oscilando aí, tá devendo em campo, a torcida vem cobrando bastante. No caso do Romero, a gente lembra que de 2023 para 2024, ele foi muito importante, foi um dos nomes aí para salvar o Corinthians de um possível rebaixamento ao lado do Cássio, e aí no ano passado também, nos últimos meses, na arrancada com o técnico Ramon Dias, ele também foi muito utilizado, quando precisou esteve ali presente, então ele tem essa característica, é claro que a diretoria corintiana queria arrumar um jeito de permanecer, mas essa questão financeira é o impasse, tem muitas coisas aí pela frente que o Corinthians precisa resolver antes de chegar nessas situações. Agora, o Memphis, né? O Memphis, ele está voltando da Holanda para o Brasil, ele é aguardado na manhã desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, vai se reapresentar, não vai direto para o campo, vai para o departamento de fisiologia, passar por alguns testes para saber se ele terá condições físicas de jogar o clássico contra o Santos ou não, se tiver, qual a minutagem que ele pode ficar em campo, tomando todos os cuidados, porque a gente lembra na data FIFA anterior o que aconteceu, inclusive nós noticiamos de forma exclusiva nos canais ESPN aqui, a insatisfação do Memphis, que voltou daquela data FIFA e já foi titular contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ali ele sofreu uma lesão, na verdade um edema na posterior da coxa direita, que tirou o Memphis do campo por mais de 20 dias, né? Ele chegou até a fazer uma postagem citando o antigo preparador físico, o Diego Pereira, da comissão do técnico Ramon Dias, causou uma insatisfação, climão nos bastidores aqui do clube, então agora esse retorno dele será com muito cuidado para evitar uma nova lesão também do Memphis. Ele deu uma entrevista exclusiva para a ESPN Holanda, a gente separou um trechinho aí, vamos mostrar ao Fã de Esportes. Ook van een assist net zo genieten als van een goal? Ja, zeker. Zeker die vrije trap van dat Virgil dan scoort, daar geniet ik wel heel erg van. Je ging zelfs op je knieën met gebalde vuisten. Ja,
ik weet niet, ik vind dat niet raar. Misschien zie je dat niet heel veel. Misschien is dat een beetje Zuid-Amerikaans dat ik dat overneem. Nee, ja, ik ben vaak gewoon van binnen sowieso gepassioneerd. Maar ik denk dat we wel meer mogen uitstralen. We spelen wel het Nederlands elftal, waar we als kleine jongens van dromen. En nu is het maar jaar achter jaar speel je zoveel wedstrijden en kwalificaties. Dat is niet iets wat normaal is. En ik realiseer me dat wel af en toe. En zeker naarmate je ouder wordt, begin je dat wel te waarderen. Dus ja, ik was super blij. Je probeert zo snel mogelijk te herstellen. En ja, daar moet je zelf inderdaad over waken, maar de club ook. Want ja, je reist wel 10 uur, 11 uur, 12 uur. Je lichaam moet herstellen. Je slaapritme is misschien anders. Dus, en we spelen 3 dagen daarna weer. Dus ja, dat gaat wel denk ik nu wat beter dan de vorige keer. Helaas was ik toen geblesseerd geraakt. Ben je nu helemaal 100% fit? Ja, ik weet niet. Heb je gekeken vandaag? Ik kan zeggen dat je ergens met pijn speelt of zo. Nee, ik voel me goed, ik ben fit. Dus ik ben ik ben blij. Je verliest veel energie onnodig. Maar dit heeft me weer heel veel energie gegeven. En nu kan helaas niet genieten hier even in Nederland van mijn familie of zo. Maar ja, dat hoort bij mij, bij je baan als voetballer. Dus gewoon doorgaan en volgende maand hopelijk wat relaxter te melden hier. Tá aí o Memphis, né, o maior artilheiro da seleção holandesa com 54 gols e agora também nessa última data FIFA acabou se tornando o maior garçom da história da seleção holandesa também com 35 assistências. Só em 2025, 8 gols em 8 jogos aí pela seleção da Holanda, também 8 gols com a camisa do Corinthians, mas em 39 jogos e tá aí a torcida aguardando o retorno do Memphis e na expectativa, né? Vai jogar ou não vai jogar, Bruno? E a Lili nem leu as legendas e entendeu tudo, hein? Foi ela que fez a tradução. Foi ela que fez? A tradução foi. Obrigado, Lili, mas continua com a gente, tá? Não vai embora. A gente tá vendo os números, então, do Memphis no Corinthians e na Holanda. A gente viu essa tela ontem, né, Jailson? E a gente até chegou à conclusão que no Corinthians ele joga pouco, mas quando joga ele é importante. Claro que é. Tecnicamente ele segue entregando. Mesmo sendo 10º em jogos, nesse período ele é o primeiro em assistências, por exemplo, o segundo em finalizações, o primeiro em chances criadas, e na Holanda ele é o primeiro em tudo. Olha lá. Bom, mas aí é o seguinte, a entrevista ela é interessante porque eles questionavam o desgaste dele de ir daqui para lá. E a nossa preocupação é ele vir de lá para cá, que era o que ele estava falando em como recuperar sem ele sofrer a contusão. E a ideia do Corinthians é renovar o contrato do Memphis, Felipe? O Corinthians ele quer renovar o contrato porque ele tem até julho de 2026. O Corinthians está muito feliz com o Memphis. Ele é um cara muito elogiado nos bastidores. A entrega dele, o comprometimento, o companheirismo dele. Então o Corinthians quer manter, mas tem uma prioridade, que é resolver as pendências que tem com ele, que são as dívidas, os valores em aberto de luvas. Faz essa cara não, Jailson. Com quem que o Corinthians não tem pendência, né, gente? Isso é uma coisa absurda. Não, mas espera aí, ele ainda tem algumas dívidas com o atual contrato, é isso? Com o atual contrato são de premiações, de luvas, e a diretoria do Corinthians trata isso como prioridade. Aquelas metas, premiações do Paulistão, não é desse caso, mas são premiações, gols, etc. E a diretoria do Corinthians sabe que precisa resolver primeiro isso, para depois sentar na mesa e discutir a renovação. Porque se você chegar na renovação com valores em aberto e dívida com o cara, ele ia falar assim, não estão me pagando, então eu não vou renovar, ou não vai facilitar. Isso, exato. E aí o Corinthians quer renovar com valores próximos do que ele ganha. Então o Memphis é um cara de extrema importância no Corinthians. Eles tratam ele como uma figura muito importante dentro do clube, uma figura como titular, que atua bastante nos bastidores, mas precisa primeiro resolver essa questão que está em aberto, que são as dívidas com ele. Tem um acordo encaminhado, a gente pode dizer isso. O Memphis quer ficar? O Memphis quer ficar e está muito feliz no Corinthians. Ele está feliz. E tem um acordo encaminhado para que essa dívida seja quitada. Entendi. E o Corinthians tem fé nisso. Acho que a gente pode seguir nessa maneira. Porque o querer ficar também é no sentido de, daqui a pouco ele fazendo esses gols todos, de repente ele pode receber uma outra proposta de fora. Aí, se aqui tem uma dívida, aí de repente ele pode pensar de outra forma. Mas... claro, abre brechas, né? Isso com certeza. Agora, essa entrevista dele, ela coloca uma baita pressão, né? Na parte da fisiologia do clube, né? Porque ali ele fala que ele chega para ser avaliado, enfim, e ali ele fala, estou 100% fisicamente, estou ótimo. Então, assim, o Corinthians ele precisa tratar com essa transparência esse retorno do Memphis, né? Tratamento, enfim, porque contra a Malta ele não entra, e isso foi uma opção do treinador, porque ele tem aquele atraso, né? O Koeman fala sobre isso, a questão do passaporte, enfim, mas ele entra no segundo tempo e ontem também ele deitou no jogo, né? Então, fisicamente, ele parece que está bem. Então, mas aí a questão é a seguinte, primeiro, vale a pena renovar? Tecnicamente, a gente entende que sim. Né? Aí já é uma outra questão.
Vale a pena renovar pelo atual valor? Essa já é uma... Aí se entender que sim, beleza, entendemos que sim, ou no caso do Corinthians. Aí tem como renovar pelo atual valor? Eu acho são essas duas questões. Eu acho que é um risco, cara. Pela técnica... Ele já falou que não, hein? Eu acho que pela técnica é indiscutível. O Memphis, ele entrega, a gente viu os números da ESPN, ele entrega. Eu também acho. Só que quando você renova com um salário altíssimo, ainda mesmo que tenha a divisão com a casa de apostas e tudo mais, é muito complicado pro Corinthians arcar tudo que arca com ele, entendeu? Eu acho que esse é o ponto na questão. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Tanto para você, Felipe, que cobre aí os bastidores, e para a Lili também, que está lá no dia a dia do Corinthians. Qual é o argumento que o Corinthians vai ter para virar para o Memphis e falar assim, ó, não tem a menor condição de renovar pelo valor que você ganha atualmente? Porque o cara tecnicamente está entregando tudo, tem essa discussão de calendário aí, de data FIFA, e ele está reclamando abertamente, e não é um problema dele, é uma questão do calendário do futebol brasileiro. Ele entregou tudo e o Corinthians ainda está devendo pro cara no atual contrato. Qual é o argumento que o Corinthians vai virar pro meio e falar, não, ó, a gente não tem condições? Fala, Lili. Ô, Jailson. Não, o Memphis, ele tem vontade de permanecer, o Memphis é muito grato ao Corinthians, a tudo que foi feito, né, em campo mesmo, e preparo físico dele do ano passado e também desse ano, pelo menos até o início do ano, né, antes dele começar a ter essas lesões, né, musculares. Então, porque foi o que colocou ele de volta no cenário da seleção holandesa. Então, ele conseguiu reaparecer, né? O técnico, o treinador da seleção holandesa veio assistir a um treino aqui, conversou na época com a comissão do técnico Ramon Dias, gostou, voltou a convocar o Memphis, então ele é muito grato por isso. Agora, pensar que chegar lá na frente não dá para renovar com o mesmo salário e com os mesmos bônus e tudo que foi incluso no contrato que foi fechado com o Augusto Melo. Eles vão tentar diminuir isso e ver ali na vontade do Memphis de permanecer, pela gratidão que ele tem ao Corinthians, que fez, querendo ou não, né, que ele voltasse à seleção e está brilhando na seleção da Holanda. Então eles vão contar com isso. Agora, dizer que vão fazer a mesma coisa ou aumentar, isso é muito difícil. Tem outras prioridades gravíssimas que o Corinthians precisa resolver antes. Porque pensando em mercado, a gente acompanhou essa temporada, os números altíssimos, né? Assim, com jogadores, os clubes pagando, até mercado interno. Então, acho que o valor fixado de mercado do Memphis, eu acho que isso não é a discussão. Pelo que ele entrega, enfim, ele está em alta, de fato, na própria seleção. Para ele, acho também uma jogada arriscada mudar de clube nessa véspera de Copa. Então, mudar de país, né? Exatamente, essa mudança. O mesmo cenário que ele tem no Corinthians, ele tem em outro clube europeu. O Corinthians, ele é titular absoluto. Em outro clube europeu, como que ele se coloca nesse cenário? Então, acho que para ele também é pensar nessas questões de objetivos pessoais e profissionais. Mas é como a Lili falou, o Corinthians ele tem questões gravíssimas. Mas, do que a gente tem acompanhado, é até que um modus operandi, né? Você empurra um pouquinho as outras questões, sabe aquela frase do estádio? Nem paga. Né? E aí vamos ver a situação do Memphis. Mas tem essa dívida ainda com ele. Eu vou agradecer só a presença da Lili. Obrigado, viu, Lili? Amanhã você vai estar aqui, né, Lili? Valeu, gente. Beijo. Estarei aí, hein? Tamo junto. Então amanhã a Lili tá aqui no nosso Sport Center. Você quer completar, Felipe, do que a gente estava falando? Mas só para não deixar passar o que a gente falou sobre o Luciano. Também a questão de talvez ele não ficar no São Paulo, é isso? O volante José Martínez foi ausência nos últimos 5 treinos do Corinthians, sem dar mais explicações após citar problemas familiares. O venezuelano não se reapresentou na quarta-feira da semana passada, depois dos 3 dias de folga, e não compareceu ao CT Dr. Joaquim Grava para as atividades de quinta, sexta e domingo. Ele continuou como ausência no treino desta segunda-feira. Segundo apurado pelo GE, Martínez deu uma justificativa, somente na sexta-feira, de que estava com problemas com a documentação do filho, que vive na Venezuela e deve se mudar para o Brasil. A comissão técnica e os dirigentes do Timão não receberam mais notícias desde então. A informação foi publicada inicialmente pelo site Meu Timão. O executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior aguardam o retorno do atleta, mas já decidiram que Martínez não será relacionado para o clássico contra o Santos. Titular do Corinthians, Martínez não foi convocado pela seleção da Venezuela para os amistosos da data FIFA de outubro. O Timão tem mais 2 dias de preparação para o clássico contra o Santos, a ser disputado nesta quarta-feira, às 21h30. Às 21h30, na Vila Belmiro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.